Olá, meus amigos! Novamente com vocês, Marcos Iskind e mais um Radar do Mundo Judaico. Estamos em época de Copa do Mundo e uma pergunta que se faz é: será que judeus, em algum momento, tiveram alguma vez importância no futebol brasileiro? E é sobre isso que o Radar do Mundo Judaico vai falar ao longo dos próximos 10 minutos. A época do Copa do Mundo é o melhor momento para lembrarmos de alguns fatos relacionados ao futebol brasileiro que são muito pouco conhecidos do grande público, mas que têm uma tremenda influência sobre o sucesso brasileiro no futebol internacional. E um nome praticamente desconhecido do grande público talvez tenha sido o grande arquiteto do sucesso do futebol brasileiro. O seu nome? Isidoro Dori Kirchner. Isidoro Kirchner ficou conhecido no futebol brasileiro na época como Dori. Era um dos judeus astros do futebol que cresceram às margens do Danúbio, fonte de judeus tanto como jogadores como técnicos. A história de Dori Kirchner é certamente uma das mais fascinantes. Kirchner foi um jogador que atuava na lateral direita e teve sucesso no futebol húngaro no início do século XX. 5 vezes campeão húngaro, foi titular da seleção húngara. Após atuar como treinador, se tornou um dos nomes mais importantes na história do futebol europeu do início do século XX. A partir de 1918, destacou-se muito como técnico no futebol húngaro e foi então contratado para mudar-se para a Alemanha, onde conquistou o campeonato nacional com o time de Nuremberg. Atuou também como técnico do Bayern Munich e do Eintracht Frankfurt. Mudou-se posteriormente para a Suíça para dirigir a equipe do Grasshopper por 9 anos, com a qual foi 7 vezes campeão nacional. Em 1924, integrou a comissão de treinamento da seleção suíça para os Jogos Olímpicos daquele ano em Paris. A Suíça conquistou a medalha de prata naquele que é considerado o auge do futebol suíço. Nos pouco mais de 10 anos que viveu na Suíça, tornou-se o técnico mais condecorado na história do país. Em 1937, ao perceber os perigos do nazismo crescendo na Europa, partiu para a América do Sul e juntou-se a uma colônia de judeus húngaros que se estabeleceu na América Latina. E o local que ele considerava menos arriscado e talvez com um futuro melhor do que ele teria na Europa. Ele teve razão, seus 2 pais foram mortos em Auschwitz. Graças à fama que tinha, ingressou no time do Flamengo do Rio de Janeiro, onde passou a ser conhecido como Dori. Seu assistente era chamado Flávio Costa e seu principal jogador foi o lendário Leônidas, o Homem Borracha, o Diamante Negro. Foi no Brasil que Dori Kirchner criou as bases do que passou a ser chamado de jogo bonito. Interessante que a palavra jogo bonito é conhecida no mundo inteiro exatamente com essas palavras. Não é em inglês, não é em espanhol, não é em francês, é em português mesmo, jogo bonito. Transformando os treinadores locais e criando jogadores talentosos. Dori incluiu novos métodos de treinamento nos brasileiros, acrescentou fundamentos técnicos ao talento inato e, junto com assessores húngaros, introduziu o método de jogo WM e também o 4-4-2, que caracterizará os brasileiros por gerações até o presente e os tornará o time mais emocionante do mundo. Introduziu também o treinamento sem bola e a preparação física profissional. Muita gente desdenhava o que ele fez. No entanto, ele conseguiu com o Flamengo um campeonato, deixou o Flamengo, se juntou ao time do Botafogo e fez sucesso por lá. Dori morreu em dezembro de 1951 de ataque cardíaco. A seleção de 1950, que atingiu o vice-campeonato e que foi a grande decepção do povo brasileiro naquele ano, foi também baseada nos seus ensinamentos. A vida de Dori foi retratada no filme de nome Alma e Corpo de uma Raça, e ele é retratado como o herói de um Fla-Flu. Além de Dori, também tivemos outros técnicos judeus
todos húngaros com sucesso no futebol brasileiro. Nicolás Ladany, técnico campeão carioca pelo Botafogo nos anos de 1930 e 1932. Bela Gutmann, campeão paulista pelo São Paulo Futebol Clube na temporada 57 e 58, que se tornou assistente de Vicente Feola e, junto com Vicente Feola, foram campeões mundiais pela primeira vez, levando o Brasil a ganhar a Copa em 1958. O Bela Gutmann reforçou bastante os ensinamentos de Doris Kirchner e ele foi quem solidificou o método 4-2-4. Outro técnico menos famoso, mas não menos importante, foi Giulio Mandi, treinador do América do Rio de Janeiro. Aliás, as equipes de Mandi e Gutmann se defrontaram no Campeonato Rio-São Paulo de 1958, no que foi chamado Jogo dos Judeus. Além destes, muitos outros judeus húngaros passaram pelo futebol brasileiro, alguns como jogadores e outros como técnicos. Alguns nomes para completar esse programa: Valdemar Zaklis, que jogou no São Paulo Futebol Clube e abandonou o futebol para se tornar advogado; Ignaz Anschel, chamado de O Aranha; o Ignaz Anschel jogou no Cruzeiro; Imre Herzl, que também passou pelo Cruzeiro do Rio Grande do Sul, mas conseguiu a proeminência como técnico no River Plate da Argentina e depois no Peñarol do Uruguai. Eu também gostaria de lembrar que Bela Gutmann, que chegou a dirigir o São Paulo e que foi técnico de algumas seleções europeias, ele infelizmente esteve preso no campo de Auschwitz e conseguiu sobreviver. O outro técnico que eu mencionei há pouco foi Giulio Mandi, que acabou imigrando para Israel e levou a seleção israelense a ser vice-campeã da Ásia sob sua batuta. Amigos, é o que tínhamos por hoje para esse Radar do Mundo Judaico. Esperamos vê-lo novamente na próxima segunda-feira com o tradicional Notícias de Israel com Marcos L. Ziskin. E na próxima quinta, uma nova edição do Radar do Mundo Judaico. Até lá, meus amigos, um grande abraço a vocês.